seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito de Ho'oponopono, medos e inseguranças. Bom, uma coisa é certa, todos nós temos medos e cada um tem um medo de uma intensidade diferente e também temos medos em relação a coisas diferentes. Então, a gente precisa fazer uma análise a respeito do medo. Para isso eu trouxe aqui o nosso livro Tudo Começa com Você. Tudo Começa com Você tem uma mensagem muito especial a respeito do medo. E eu vou falar sobre a mensagem e falar sobre uma prática que pode nos ajudar a vencer o nosso medo. Então vamos lá. Nós temos aqui no capítulo especial da página 120, medos e inseguranças, os nossos bloqueadores. E aí tem um provérbio judeu que a gente já começa com ele. A ousadia leva ao êxito. Então, um dos relatos mais comuns que tenho visto nos últimos anos é em relação aos medos das pessoas. Medos que paralisam, que não permitem que a pessoa arrisque. Medo de sorrir, de ser alegre, simplesmente, de crescer, de ser e ter o melhor. Quais são os seus medos? Essa é a grande pergunta. Quais são as suas inseguranças, as suas incertezas? Muitas pessoas chegam aqui no meu consultório com a certeza de que podem e sabem como proceder na vida, mas não conseguem fazer nada diante do medo. Elas se sentem paralisadas. Talvez esse seja o seu momento. E se esse vídeo chegou para você, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Mas será que existe algo que eu possa fazer quanto a isso? Essa é a pergunta. Eu já li centenas de livros sobre medos, incertezas e inseguranças. Temos inclusive treinamentos mentais para superar medos ilusórios, sabotadores e até o pânico. Há uma frase que diz mais ou menos assim: não tenha medo de seus medos. Eles não estão aí para te assustar, mas sim para fazer você saber que algo vale a pena. Quando vi essa frase, que nem sei ao certo o seu autor, eu comecei a realizar uma busca desenfreada sobre o quanto o medo nos impede de agir. E acabei me deparando com uma incrível verdade. Há milhares de anos, o medo era a nossa emoção básica. Graças a esse medo, a espécie humana sobreviveu. Ele é uma espécie de termômetro que nos mantinha vivos. Sobrevivemos, evoluímos e perpetuamos a nossa espécie. O medo nos leva a um julgamento imprescindível: correr ou lutar. É a partir dessa escolha que eu defino a minha sobrevivência. Porém, hoje, os desafios que assolam a nossa sobrevivência são outros. E por mais difícil que seja acreditar, eles são muito mais brandos. Com essa mudança de paradigma, a mente começa a usar o medo como um sistema de imaginação. Então, de um modo geral, a mente usa o medo para nos controlar. Esse tipo de controle nos leva à zona de conforto e à paralisia. E assim nós não crescemos. Parece que se você não crescer, a mente e principalmente o ego ficam felizes. Numa linguagem bem superficial, o ego pensa assim: enquanto você for ignorante, eu posso lhe controlar. Ao se tornar inteligente, você se torna um risco. A grande sacada dessa observação é simples. Sabe aquilo que você quer fazer? Pense. Muito bem.
aquilo que você quer realizar, analise. Crie na sua mente isso, a prioridade. Mas o medo não permite. Bom, isso tem um motivo. Quando fazemos algo para crescer, para melhorar a nossa vida, e buscamos mais conhecimento, tornamos-nos menos controlável. Coisas certas começam a acontecer e nos liberta das amarras do medo e da insegurança. Esse é o caminho. O medo está sempre agindo para nos negar isso. Veja que interessante, né? O medo, ele formula dentro de nós a negação de que o caminho, o crescimento é você aprender mais, você buscar conhecimento. Ele prefere que a gente fique nas ilusões, nas coisas facinhas, porque assim o medo faz o controle sobre nós. Mas quando a gente desafia tudo isso, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero ser melhor do que eu sou hoje, pronto. O medo começa a perder o terreno. E se você quer realmente fazer algo para desbloquear os seus medos e inseguranças, tomar coragem para enfrentá-los pode ser o seu melhor caminho. Seja apenas sensato. Rompa a força do medo. Procure a zona do aprendizado, não a zona da acomodação, não a zona da facilidade. Aprenda um pouco mais sobre o que vai fazer e se lance ao incrível momento de superação. O melhor está por vir se você despertar. A fórmula para vencer o medo é uma só: enfrentar o medo. Eu sempre falo que a fórmula para enfrentar o medo é enfrentar o medo, é vencer. Quando você enfrenta o medo, a coragem vem. Então, hoje eu vou deixar aqui para você, além dessa reflexão do nosso livro Tudo Começa com Você, que é muito importante a gente entender isso, um exercício. Você tem medo do que hoje? Eu, Paulo, tenho medo disso. Pega esse medo, anota ele no papel. Enquanto ele estiver aqui na mente, ele está gigantesco. Gigantesco. O medo funciona assim, né? É que nem um vírus. O vírus, se ele está lá fora, tá tudo bem, né? Ele é pequenininho. Ele é microscópico, não causa nem estrago, está lá fora. Mas quando ele entra aqui dentro, ele causa um estrago tremendo. Então essa fórmula é para tudo, né? Colocou aqui dentro, fica gigantesco. Então, aqui dentro coloca as coisas boas. E no papel escreva os seus medos. Então, Paulo, eu estou passando por uma situação de paralisia. Medo constante. O que eu faço? Põe ele no papel. Agora pergunte a si mesmo de forma razoável, como eu coloquei aqui no livro, sensata. Esse medo é real? E aí você vai perceber que por trás desse medo existem raízes, que são chamadas de crenças imaginárias. Coisas que nós aprendemos lá atrás que não tem sentido agora, mas que alicerçou o medo dentro de nós. E não ajuda. Você não cresce, você não se liberta. Então, eu vou lá, olho. É real esse medo? Pensa. Olha, analisa. De repente, não é. Vai exigir um pouquinho mais de mim. Vai exigir o aprendizado. O que eu não sei me traz medo. Pensa comigo. Veja, você saiu de uma empresa onde você trabalha, você vai para outra empresa. O que você tem nos primeiros dias? Doutor Paulo, eu tenho um medo tremendo. É claro, você, eu ou qualquer um. Só que é o medo ilusório, né? O medo da palavra é adaptação, que a gente não vai se adaptar. Mas nós vamos se adaptar. Nós já se adaptamos a situações incrivelmente mais difíceis, desafiadoras, complexas. Por que eu não vou me adaptar? Então, tudo para você é diferente. Você tem medo daquele momento. Mas você vai, você enfrenta, porque o teu emprego é a tua sobrevivência. Você concorda comigo? Eu tenho exemplos aqui de clientes que têm uma profissão que morrem de medo dessa profissão. Não quero citar aqui o exemplo em si,
mas morre de medo dessa situação. Mas ele está lá enfrentando todo dia e está se fortalecendo. Ele precisa daquilo. O medo passa a ser imaginário para ele. E quando começa a ser imaginário, ele começa a mudar essa perspectiva, a vencer. Então o desafio é importante. Na empresa nova que você for entrar, não é tão diferente. Primeira semana vai ser assim, um medo de errar, um medo de não ser aceito, um medo de não se encaixar naquela tribo, né? Porque a empresa é uma tribo, né? Então, você tem aquela dificuldade. De repente, passou algumas semanas, pronto, eu já me adaptei. Quando você passa meses, você olha para aquele momento, parece que nem teve significado. Acredito até que você até esqueça que tinha medo disso. Então, é assim que funciona. Tudo que é novo causa medo. Eu posso fugir ou enfrentar. Se eu fujo, eu me paraliso. Se eu enfrento, eu desafio. Eu cresço, eu melhoro. Mas o meu trunfo, a minha arma maior, é tirar o medo, o controle sobre mim. E eu vou fazer isso quando eu aprendo algo novo. Por isso que eu não dou formulazinhas aqui prontinhas, não. Você já percebeu isso, né? Não tem uma formulazinha magiquinha, bonitinha, prontinha. Tó, leva lá. Não. Isso é de cada um. Você tem que encontrar o seu medo, encontrar a sua coragem. Sua coragem é a zona de aprendizagem. E é se lançar. Em frente. É isso. Em frente. O medo te coloca para trás. E isso não funciona. Então, segue aqui uma dica de hoje, importante. Doutor Paulo, e o Ho'oponopono onde encaixa isso? Bom, se eu vou aprender algo novo, se eu estou me desafiando, estou crescendo. E aí, eu posso mudar no meu campo de energia e na liberação das minhas crenças mais antigas, as raízes das memórias mais antigas que estão lá, advindas muitas vezes da minha infância, de medos extremamente bloqueadores. E eu falo, Deus, limpa em mim todos os medos, as inseguranças e incertezas. Respiro, sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. E vou fazendo isso constantemente, todos os dias. De repente eu estou me fortalecendo. O campo se abre, o sistema abre, eu me conecto, minha energia volta para dentro de mim, para o lugar de direito, para o meu templo sagrado, aqui dentro. E aí minha jornada fica muito mais leve. Eu conseguirei enfrentar todos os desafios com a coragem. É uma questão de equilíbrio também. Então, hoje segue aí para você. O nosso capítulo do Tudo Começa com Você. E eu sempre farei quase toda semana ou a cada 15 dias a leitura de um capítulo. Se você não tem o nosso livro, compra aqui no nosso site, entra lá, pede lá no nosso WhatsApp, o pessoal manda para você, vai autografado, vai com um CD exclusivo de mensagens inéditas. E aí, você tem esse manancial de conhecimento, de sabedoria, para te ajudar a seguir em frente, uma vida mais fortalecida. Isso é importante. A partir daí, todas as conquistas são vencidas por nós. Se você quiser participar do nosso WhatsApp, tem um número aqui em cima, entra lá no nosso WhatsApp, fala eu quero receber mensagens de sabedoria, deixa seu nome, seja bem-vindo, recebe nossos cursos, recebe CD gratuito, recebe as semanas em áudio de prosperidade, relacionamento, semana ancestral. Estamos na semana Revolução, com mensagens incríveis. Então vem participar, vem crescer, vem melhorar. É isso que nós precisamos na vida, melhorar. Seguir em frente, de cabeça erguida, os nossos próprios esforços, melhorando, nos sintonizando no positivo e, claro, criando essa harmonia dentro de nós. Segue aí para você, minha dica, e eu encontro você, claro, num próximo vídeo. Um forte abraço e, claro, aloha!